Todos estão conseguindo me ouvir direitinho? Dá Sim, um tá toque perfeito. aí. Show de bola. Eu tô sem fone só para saber se está dando para escutar direitinho. Sem mais delongas, sem perder muito tempo, eu queria falar com vocês hoje a respeito de algo que Deus tem ministrado ao meu coração, acho que nos últimos meses, a respeito de uma temática, assim. Claro que cada momento ele vai falando de uma forma, de um tema, de um tema não, de um texto, mas tudo engloba a mesma coisa, e é sobre a presença de Deus. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Pensei em vários textos que eu poderia dar esse pontapé inicial na mensagem, mas o texto que mais marca meu coração a respeito da presença, 2 Samuel capítulo 6, quando Davi então tenta trazer de volta a arca do Senhor para Israel. Eu queria ler com vocês alguns versículos desse texto, para que a gente possa então falar a respeito disso que Deus tem ministrado no meu coração, e eu espero que Ele possa ministrar o coração de vocês também nessa noite. Não sou muito de me alongar, não sou muito de enrolar, eu sou direto ao ponto daquilo que Deus falou no meu coração. Talvez eu saia um pouquinho do protocolo aqui, até o que eu gosto mesmo de pregar, que é ficar num texto e ali esmiuçar esse texto. Talvez a gente passeie um pouquinho por alguns outros textos, mas vamos ficar aqui em 1ª, 2 Samuel mesmo, onde Deus tem falado muito ao meu coração ao longo dessa semana passada, mês passado. Então, está um tempo preso nessa temática. Vamos aqui, então, acredito que vocês já tenham achado aí, quem está com a Bíblia, 2 Samuel, capítulo de número 6. Eu queria ler com vocês do versículo 1º até o versículo de número 9. Vou estar lendo na versão NVI. Nos diz assim a palavra do Senhor. E de novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor. Invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroça com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à ira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Perez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Esse final aqui do versículo de número 9 é onde tudo começa nessa mensagem. Nós bem sabemos que a arca de Deus, a arca do Senhor, era o símbolo para o povo de Israel da presença de Deus. Talvez o maior símbolo daquela época era onde o Senhor falava com o povo ali, no meio dos querubins, onde ele falava com o sacerdote. Era onde o Senhor fazia o seu trono, como o próprio texto nos diz. Então, aquela arca era maior símbolo, maior representatividade da presença de Deus. Então, quando Davi tem essa ação de buscar a arca de Deus, ele está fazendo nada mais do que
querendo trazer a presença de Deus para perto de si. Davi, ele foi um homem que era diferente. Ele era segundo o coração de Deus, diferente do seu antecessor, Saul, que durante todo o seu reinado não se importou com a presença de Deus perto de si. Davi não, assim que ele assume o trono de Israel, uma das suas primeiras atitudes é trazer a arca de Deus para perto de si. Porque para alguns o trono importa, mas para outros, como Davi, sabe que o trono não é tudo. O que importa não é estar sentado na cadeira, não é o cargo, não é a autoridade, entre aspas, do trono. O que importa para pessoas como Davi é se a presença está ao lado dele ou não, sabe? E Deus vai ministrando muito ao meu coração a respeito disso, é se nós temos valorizado mais o trono ou a presença de Deus. Davi, diferente de Saul, ele valorizou muito mais a presença do que o trono na qual ele estava sentado. Saul, ele não se importou em momento algum durante o seu reinado de trazer a arca para perto de si. A arca que foi perdida, não, a arca que foi deixada na casa de Abinadab, lá na época de Samuel, depois da morte de Ofni e Finéias, de Eli, a arca então foi tirada do meio do povo de Israel e deixada um pouco distante, algo que a gente vai citar aqui também, um pouco nessa mensagem. E Saul, quando assumiu o trono, ele não se importou de trazer a arca para perto de si. Ele deixou ela lá onde o povo tinha deixado. Mas Davi não. Assim que ele assumiu o trono, ele teve em si o desejo: quero trazer a arca de Deus para perto de mim. E ele faz essa pergunta no 9: como poderei então trazer a arca do Senhor? Ou, trocando um pouquinho ali a palavra, como trarei para mim a presença de Deus? Porque Davi aqui tentou trazer a presença de Deus para perto de si, só que de maneira errada, sabe? Muitas das vezes nós até tentamos trazer a presença de Deus para perto de nós, só que a gente vai entender nesse texto que não é de qualquer maneira. A presença de Deus é uma presença santa e ela não virá a nós de qualquer maneira. E tentar trazer para nós, para o nosso meio, a presença de Deus de qualquer maneira, ela pode causar prejuízos irretocáveis e irrecuperáveis, melhor dizendo. E vamos então aqui um pouquinho nesse texto e a fundo e também passear um pouquinho mais na Bíblia a respeito desse texto para ver o que que Deus tem falado comigo e espero que ele fale também contigo. Davi, ele tentou trazer a arca para perto de si, mas ele, com uma atitude, ele decidiu reunir os melhores guerreiros de Israel. Isso aqui é uma coisa interessante. Ele reuniu 30 mil ao todo de guerreiros. Ele achou que era necessário uma luta física, ou ele achou que fosse necessário ter guerreiros para trazer a arca. E ele foi lá, preparou uma carroça nova, botou a arca em cima e tentou assim trazer a presença de Deus para perto de si. Só que o resultado disso foi que, quando os bois estavam carregando ali a arca e tropeçaram, Uzá, até numa uma atitude aos olhos dele boa, né, foi tentar proteger a arca de cair no chão, e ao tocar a arca, ele foi fulminado. E esse é um texto que eu demorei muito tempo, irmãos, para entender. Eu ficava, assim como Davi, questionando, mas por que, coitado do Uzá? Ele foi só tentar segurar a arca para que ela não pudesse cair e foi fulminado. Aí, entendendo e lendo a Bíblia, eu pude compreender. E algo que Deus falou muito aqui ao meu coração, ele falava assim comigo: Mateus, não adianta querer fazer o certo da maneira errada.
Não adianta querer fazer algo bom, mas fazendo da maneira errada. Isso só vai trazer morte, sabe? Muitas das vezes a gente quer fazer até algo que aos nossos olhos é bom, mas estamos fazendo da maneira errada. E Davi fez da maneira errada. Que nós podemos ver lá em Números, se não me falha a memória, como deveria ser a forma de carregar a arca. Para carregar a arca, não precisava de guerreiros, precisava de levitas. Para carregar a arca, não precisava de homens que queriam usar a força física. Não, para carregar a arca, precisavam de pessoas que queriam se separar. Para carregar a arca, não precisava de pessoas que queriam lutar, mas pessoas que queriam se consagrar. Entende? E Davi, ele quis reunir guerreiros, mas Deus só queria levitas consagrados. E Davi, quando botou para carregar a arca, quis botar a arca em cima de bois. Mas entendemos na Bíblia que a direção de Deus foi que a arca não fosse carregada por bois, mas a arca foi feita para carregar-se nos ombros, sabe? Davi tentou o meio mais rápido e o meio mais fácil, mas quando se trata de intimidade, de presença de Deus, de carregar a unção de Deus, não há caminho fácil, não há caminho rápido, há caminho lento às vezes e doloroso. É como se Deus estivesse falando para nós: vocês querem carregar a minha presença, mas você tem que estar disposto a suportar o peso de carregá-la. Você quer trazer a presença para perto de si, tem que estar disposto a gastar o seu ombro para carregá-la. Não adianta tentar botar em cima de bois, de carroça, para carregar o peso para você. Não, não, não. Se você quer ter a minha presença, você também tem que estar disposto a carregar o preço, carregar o peso de tê-la contigo. Muitas vezes nós queremos até a presença, mas não estamos prontos para pagar o preço. Não estamos prontos, não estamos dispostos a carregar o peso. Não estamos dispostos a nos esforçar, a dar a nossa vida para carregar essa presença. Nós queremos pular etapas, nós queremos já ir do desejo até a presença já em nós, mas nós precisamos entender que é todo um processo, sabe? E Davi não foi o único que errou tentando trazer a presença de Deus para perto de si de uma maneira que não é do agrado de Deus. Quando nós vamos olhar lá em 1 Samuel, no capítulo de número 4, nós vamos ver ali, é um pouco antes de Samuel despontar mesmo assim como o líder de Israel. Ali nessa época, no capítulo 4 de 1 Samuel, ele ainda está como sacerdote da nação de Israel, e seus filhos ainda estão ali fazendo o trabalho no meio do templo do Senhor, do tabernáculo. E num determinado momento ali do capítulo 4, o povo de Israel, ele sai para guerrear contra os filisteus. E no meio dessa guerra, o povo é vencido pelos filisteus. E o povo de Israel começa a se questionar como Deus permitiu que a gente perdesse, ou em algumas versões está porque Deus nos derrotou. Eles em nenhum momento olharam para si para ver onde estava o erro por causa da derrota ou o que ocasionou aquela derrota. Não, eles direcionaram toda a culpa para Deus. Por que Deus fez isso? Por que Deus causou nossa derrota? E não olharam para si. Se nós formos ver ali o momento desse povo que estava vivendo, os filhos de Eli estavam fazendo o que de pior poderia acontecer no meio do tabernáculo. Eles estavam se alimentando de forma indevida dos sacrifícios, se alimentando com mais do que deveriam, no momento que não deveriam. Estavam se relacionando com mulheres à frente do tabernáculo. E eles ainda estavam se perguntando por que Deus permitiu que eles fossem derrotados. Aí eles têm a brilhante ideia: vamos trazer a arca do Senhor. Vamos trazer a presença de Deus para perto de nós. Só que, novamente, de uma forma errada. Assim como Davi tentou de uma forma errada, ali eles também.
Eles quiseram trazer a presença de Deus para perto de si, como se a presença de Deus fosse um amuleto que eu pudesse trazer para perto de mim na hora que eu quisesse, no momento que eu necessitasse, e quando eu não estivesse precisando mais, eu largava ela. E aí Deus me confrontou de uma maneira poderosa, irmãos. Ele falou comigo: Mateus, eu não quero que você venha me buscar só quando você está precisando. Eu não quero ser um algo que você vai, um amuleto que você vai buscar só em momentos de dor, momento de dificuldade. Eu não quero ter com você, eu quero passar a vida. Não quero que você venha só se encontrar comigo de vez em quando. Eu quero estar contigo todos os dias. E muitas das vezes nós vamos buscar a presença de Deus apenas no momento de aperto, quando nós tentamos do nosso jeito e não dá certo, a gente fala: não, calma aí, tem algo aqui. Vamos lá buscar a presença de Deus, que aí vai dar certo. Só que tem uma coisa que eu aprendi com esse texto e que Deus ministrou muito ao meu coração: a presença de Deus, a manifestação da presença de Deus em nosso meio nem sempre quer dizer aceitação. E esse povo, ele traz a arca de Deus, e eles começam a gritar, a se alegrar, e até o chão chega a tremer. Os filisteus se assustam com aquilo, e o povo deve estar achando ali: não, trouxemos a arca, o chão está até tremendo aqui de tanta manifestação da presença de Deus. Ele estava achando que Deus estava se agradando daquilo, sabe? Muitas das vezes nós vemos até um mover no nosso meio, nós vemos algo diferente acontecendo e achamos que Deus está aceitando aquilo. Mas nós precisamos ter cuidado, irmãos, porque a presença de Deus, ela é santa e ela mata, sabe? É pesado falar isso, mas a presença de Deus é tão santa que, se for buscada de forma indevida, ela mata, porque o nosso Deus é santo. E nós vemos isso nesse texto. O povo de Israel buscou e novamente foram derrotados. Novamente foram derrotados pelos filisteus. E a arca foi tomada. E aí que entra a questão de Saul, que passou todo o seu reinado e ele não buscou a arca para perto de si. Mesmo depois que a arca voltou, foi para ficar em outro local, não no meio do povo de Israel. E eu queria falar disso com vocês. Não vamos ser esse tipo de pessoa que só busca a presença de Deus quando tá no momento de aperto. Não vamos ser aqueles que vão buscar a presença de Deus de uma maneira de qualquer jeito, vamos colocar assim. Mas vamos ser aqueles que vão buscar a presença de Deus da maneira correta, como ele determinou. E Davi, então, depois de ele ter tentado, agora voltando para o texto onde a gente estava, em 2 Samuel, depois que ele tentou trazer a arca para perto de si de uma maneira incorreta e ocasionando a morte de Uzá, ele então decide deixar a arca na casa de Obed-edom. Eu fico imaginando como deve ter sido para Obed-edom. Ele estava lá na casa dele e do nada chega Davi e fala: ó, vou deixar a arca aqui. E Obed-edom ouvindo: ué, mas Uzá tocou nela e morreu. E você vai deixar essa arca aqui na minha casa? Fico imaginando o que falavam de Obed-edom. Para Obed-edom, ele dizendo: ó, isso aí é sentença de morte para sua casa, cara. Isso aí, essa presença aí, essa arca aí, vai ser sentença de morte para sua família. Só que eles não esperavam, cara. Porque a Bíblia vem nos dizer que no versículo 11, que a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. E o Senhor abençoou a ele e toda a sua família. Sabe? Enquanto para usar causou morte na casa de quem realmente valoriza a presença de Deus, cara, ela só traz bênção. Ela só traz mais glória ainda, sabe? A, a arca do Senhor ficou na casa de Abinadab provavelmente por volta de uns 40 anos. E a Bíblia não relata nada que aconteceu ali. Uma bênção, um milagre, nada disso. Mas em apenas 3 meses na casa de Obed-edom,
já nos relata aqui que Deus abençoou não só ele, mas toda a sua família. Sabe, quando a arca de Deus, a presença de Deus é valorizada, isso com certeza gera bênção em nossas vidas. E a questão para nós é, nós temos valorizado a presença de Deus no meio da nossa casa, no meio da nossa vida? Será que nós podemos ser como Obed-edom, onde a arca vai estar e a presença de Deus vai estar e a bênção também vai acompanhar aquilo? E Davi, então, quando ouve falar que a bênção estava na casa de Obed-edom por causa da arca, ele então se anima novamente para trazer a arca para perto de si. E então ele, creio eu, que ele deve ter ali buscado nas escrituras qual era a forma correta de trazer a arca para si. E agora, em vez de ele reunir guerreiros, ele reúne os levitas. Mas ele tem uma atitude antes. Antes de ir buscar a arca, a Bíblia nos diz, lá em 1 Crônicas 15, que Davi preparou uma tenda para abrigar a arca. Sabe o que eu entendo com isso? Muitas das vezes nós clamamos pela presença de Deus, mas esquecemos de preparar o local para ela. Sabe? Preparar o nosso coração para recebê-la. Sabe? Não adianta nada clamarmos pela presença de Deus se não prepararmos o ambiente para recebê-lo. Não prepararmos a casa para ela permanecer. Eu estava estudando com jovens e a gente falou sobre algo que ficou marcado no meu coração. Aquele milagre onde Deus multiplicou o azeite na botija da viúva, no, no final diz que o azeite parou de cessar quando acabaram as vasilhas ou os vasos, sabe? Muitas das vezes a presença não tem sido derramada porque não tem tido vasos vazios para recebê-la. Muitas das vezes nós queremos receber a presença, mas nossos vasos estão cheios, sabe? Cheios de nós mesmos, cheios de pecados, cheios de outras coisas e queremos dividir esse espaço com Deus, falando: Deus, eu quero ser cheio da tua presença, mas só tem esse pedacinho aqui. Só que não, Deus, para derramar a sua presença, para derramar o seu azeite, ele quer vasos vazios, vazios de si, vazios do seu ego, da sua carne, das suas vontades, para assim então possa ser derramada a presença. E Davi ele foi lá e preparou um local para receber a arca do Senhor, para receber a presença. E Deus foi ministrando: Mateus, antes de você clamar pela presença, antes de você cantar que deseja a presença, antes de você orar que quer a presença, prepare o local para mim, prepare o seu coração para me receber, prepare o altar para que eu então possa derramar a presença. Esvazie seu vaso, sabe? Esse vaso está muito cheio de outras coisas, eu não divido espaço, eu não divido local, eu, eu necessito de um vaso vazio, eu desejo um vaso vazio para que eu possa derramar o meu azeite. Enquanto você não esvaziar o seu vaso, o azeite não vai jorrar. E, e Davi entendeu isso e preparou então uma tenda para poder abrigar a arca de Deus. E ele então chamou os levitas e falou para eles: santificai-vos, consagrai-vos. E os levitas então se consagraram, se santificaram, porque eles entenderam que não dá para carregar a presença de Deus de qualquer maneira. Sabe, não adianta. É uma decisão contínua, dia após dia, decidir nos consagrar e nos santificarmos para podermos então carregar a presença de Deus onde quer que estejamos, onde quer que vamos. Nós precisamos estar nos santificando, nos consagrando a cada dia para que então possamos carregar essa presença. Sabe, é algo que tem um valor imensurável. Fico imaginando naquela época, quando foram divididos as obrigações. Nós sabemos que os levitas eram divididos em clãs, né? Os coatitas, os gersonitas e os meraritas. E a função de carregar as coisas santíssimas que continham a arca eram dos coatitas. E eu fico imaginando os outros povos, todos eles ganharam, os outros grupos dos levitas ganharam bois para carregar as coisas.
Só os coatitas que não ganharam bois para carregar, porque eles deveriam carregar nos ombros. E tantas vezes nós vemos pessoas ganhando coisas e nós não, e ficamos pensando, por que que eles ganham? Porque para eles parece mais fácil, mas para nós tem uma responsabilidade. Sobre nós há uma missão e um propósito, carregar as coisas santíssimas. Sabe, muitas das vezes nós vamos ver que não recebemos coisas, não acontecem algumas coisas nas nossas vidas que nas dos outros acontecem. Mas tudo isso é só parte do plano de Deus, porque sobre nós há uma responsabilidade, há um propósito, que é carregar as coisas santíssimas. E os outros poderiam até, aqui conjecturando, zombar dos coatitas, falando: ah, nós temos bois, e vocês aí nesse deserto, nesse sol, carregando isso aí pesado. Mas eles poderiam virar para os outros e falar: vocês têm até boi, mas só nós temos a honra de carregar a presença. Vocês podem até ter aí a facilidade de estar aí nessa carroça sem carregar peso, mas só nós temos a honra de carregar a presença. Sabe, às vezes pode ser duro, pode ser pesado, pode ser difícil. Quem tem ministério, quem cumpre a obra sabe como é duro muitas das vezes, mas o, a glória de carregar a presença de Deus é incomparável, sabe? A dor que às vezes sentimos nem chega perto da gratidão de que é poder carregar a presença de Deus em nossas vidas. Então, prosseguindo, caminhando para o final, Davi manda eles se santificarem para carregar a arca do Senhor. Então, diferente da primeira vez que Davi tentou ser apressado, o texto vem nos dizendo que Davi, quando o povo dava 6 passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Antes ele tentou botar na carroça e chegar o mais rápido possível. Só que agora ele entende. Não é a velocidade que nós vamos chegar, mas é a forma como vamos chegar lá. Não importa se vai demorar, não importa se vai ser mais difícil, o que importa é como vamos chegar lá. E eu fico imaginando aqui eles com aquele peso da arca e a cada 6 passos parava para sacrificar. Alguém poderia dizer, mas vai demorar muito para chegar lá. Não importa. Não importa o tempo que demore. O que importa é que eu estou carregando a presença. O que importa é que a presença está me abençoando. O que importa é que a presença de Deus está comigo. Não importa quanto tempo demore para chegar lá. O importante é fazer da maneira certa. O importante é fazer a vontade de Deus como Ele deseja. Davi, então, não se importou mais com o tempo que demoraria ou com a dificuldade que agora seria carregar. Ele entendeu que valia mais a pena carregar a presença de Deus da maneira certa. Então, quando ele fez dessa forma, ele conseguiu então levar a arca de Deus para a cidade. E não só ele, mas como todo o povo foi abençoado pela presença da arca ali no meio dele. E eu queria trazer isso para nós nessa noite. Que esse desejo de ter a presença de Deus conosco não seja um desejo apenas momentâneo, no momento de dificuldade, e que ele não seja apenas um desejo sendo feito de uma maneira errada, mas que nós venhamos desejar ter a presença de Deus conosco e buscá-la da maneira certa, porque assim nós seremos abençoados pela presença dele. E que a palavra de Deus possa ministrar mais ao coração de vocês. Foi até aqui que o Senhor ministrou ao meu coração e eu queria deixar isso para vocês e espero que Deus possa continuar ministrando no coração de vocês. E é isso.